Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, toda a comunidade dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, no primeiro mês, e o povo permaneceu em Cádiz. Ali morreu Maria e ali mesmo foi sepultada. Como não havia água para o povo, este juntou-se contra Moisés e Arão, e, levantando-se motim, disseram: Antes tivéssemos morrido, quando morreram nossos irmãos diante do Senhor. Para que trouxestes a comunidade do Senhor a este deserto, a fim de que morrêssemos, nós e nossos animais? Porque nos fizestes sair do Egito e nos trouxestes a este lugar detestável, em que não se pode semear, e que não produz figueiras, nem vinhas nem românzeras, e, além disso, não tem água para beber. Deixando a comunidade, Moisés e Arão foram até a entrada da tenda da reunião, e prostraram-se com a face em terra. E a glória do Senhor apareceu sobre eles. O Senhor falou, então, a Moisés, dizendo: Toma a tua vara e reúne o povo, tu e teu irmão Arão. Na presença deles ordenai a pedra e ela dará água. Quando fizeres sair água da pedra, dá de beber à comunidade e aos seus animais. Moisés tomou, então, a vara que estava diante do Senhor, como lhe fora ordenado. Depois, Moisés e Arão reuniram a assembleia diante do rochedo, e Moisés lhes disse: Ouvi, rebeldes. Podemos, acaso, fazer sair água desta pedra para vós? E, levantando a mão, Moisés feriu 2 vezes a rocha com a vara, e jorrou água em abundância, de modo que o povo e os animais puderam beber. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não acreditastes em mim, para manifestar a minha santidade aos olhos dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que lhe vou dar. Estas são as águas de Meriba, onde os filhos de Israel disputaram contra o Senhor, e ele lhes manifestou a sua santidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no 3º dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem-se cuidando de um jardim. Durante meses, vocês regaram as sementes, removeram as ervas daninhas, protegeram as plantas tenras dos ventos fortes. Finalmente, as flores começam a desabrochar, mas numa manhã, descobrem que a torneira não funciona mais. A água, fonte de vida para seu jardim, simplesmente não flui. O desespero toma conta de vocês enquanto veem suas preciosas plantas começando a murchar. Esta imagem de sede, de necessidade desesperada por água,
nos transporta diretamente para o deserto onde encontramos o povo de Israel em nossa primeira leitura. Não havia água para a comunidade, nos conta o livro de Números. Que frase simples, mas carregada de terror. Estamos falando de milhares de pessoas, famílias inteiras, crianças, idosos, todos enfrentando a perspectiva da morte por sede no deserto implacável. A sede física é uma das experiências humanas mais desesperadoras. Ela reduz tudo mais à insignificância. Quando estamos com sede extrema, nada mais importa, nem riqueza, nem status, nem planos futuros. Apenas a necessidade urgente e visceral por água. E o que faz o povo nesta situação desesperadora? Eles fazem o que tantas vezes fazemos quando enfrentamos crises. Questionam a liderança, reclamam, e até mesmo questionam se Deus realmente os ama. Por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar terrível? Eles perguntam a Moisés e a Arão. É fácil julgar o povo por sua ingratidão, mas antes de fazermos isso, precisamos ser honestos. Quantas vezes nós mesmos reagimos de forma semelhante quando enfrentamos dificuldades? Quando perdemos o emprego, quando um relacionamento termina, quando recebemos um diagnóstico preocupante, nossa primeira reação é muitas vezes questionar: Deus, onde você está? Por que isso está acontecendo comigo? O desespero humano nos leva a esquecer das bênçãos passadas e focar apenas no problema presente. Mas vejam o que acontece em seguida. O Senhor instrui Moisés: toma a vara e reúne a comunidade, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha diante deles. Ela dará a sua água. Que instruções simples e específicas. Deus não está pedindo algo extraordinário ou impossível. Apenas que Moisés fale a rocha. Mas aqui encontramos um momento crucial na vida de Moisés, um dos maiores líderes da história humana. Ele estava frustrado, exausto após décadas liderando um povo rebelde. E nesta frustração, ele comete um erro que mudaria o curso de sua vida. Em vez de falar a rocha como Deus havia ordenado, Moisés a golpeia 2 vezes com sua vara, dizendo: escutai, rebeldes, acaso podemos fazer sair água desta rocha? À primeira vista, pode parecer um erro pequeno. A água ainda saiu, as pessoas foram salvas, o milagre aconteceu. Mas Deus vê além das ações externas. Ele vê o coração. Moisés havia tomado crédito pelo milagre, podemos fazer sair água, havia desobedecido às instruções específicas de Deus, e havia agido por raiva em vez de fé. As consequências foram severas. Porque não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta assembleia na terra que lhes dei. Moisés, que havia liderado o povo por 40 anos no deserto, não poderia entrar na terra prometida. Um momento de fraqueza, um instante de desobediência, mudou tudo. Esta história nos ensina lições profundas sobre liderança, obediência e as consequências de nossas ações. Mas também nos lembra de nossa necessidade constante da graça de Deus. Mesmo os maiores santos, os líderes mais fiéis, são humanos e sujeitos ao erro. Agora, transportemo-nos para uma cena completamente diferente no Evangelho de Mateus. Jesus está com seus discípulos na região de Cesareia de Filipe, longe das multidões, em um momento de intimidade com aqueles que o seguiam mais de perto. Ele faz uma pergunta aparentemente simples: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Os discípulos respondem com as opiniões populares da época. Alguns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Estas eram todas identificações respeitosas. João Batista era venerado como um grande profeta, Elias era esperado como precursor do Messias. Mas Jesus não estava interessado na opinião popular. Ele queria algo mais profundo. Então ele faz a pergunta que muda tudo: e vós, quem dizeis que eu sou? Esta pergunta ecoa através dos séculos até nós hoje. Não importa o que outros pensam sobre Jesus. O que importa é nossa resposta pessoal a esta pergunta fundamental. Pedro, sempre impulsivo, sempre disposto a falar primeiro, responde com uma das declarações mais importantes da história humana: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que confissão extraordinária!
Pedro está declarando que Jesus não é apenas um profeta, um mestre ou um líder carismático. Ele é o Messias prometido, o próprio Filho de Deus. Jesus fica extasiado com esta resposta. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Jesus reconhece que esta compreensão não veio de raciocínio humano ou observação natural, mas de revelação divina. O Pai havia aberto os olhos de Pedro para ver quem Jesus realmente era. E então Jesus faz uma promessa que ressoa através da história. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há muito debate sobre o significado exato desta declaração, mas uma coisa é clara. Jesus está estabelecendo sua igreja sobre o fundamento da revelação divina, da fé verdadeira em quem ele é. Mas então, numa reviravolta dramática, Jesus começa a explicar que deve ir a Jerusalém, sofrer muito, ser morto e ressurgir ao terceiro dia. Pedro, o mesmo que havia acabado de fazer uma confissão tão bela, agora repreende Jesus. Deus te livre, Senhor. Isso não te acontecerá. A resposta de Jesus é severa. Retira-te, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, mas das dos homens. Que contraste dramático! Em poucos minutos, Pedro passa de ser elogiado por uma revelação divina a ser repreendido como instrumento de Satanás. Como isso é possível? A resposta está na diferença entre sabedoria humana e sabedoria divina. Pedro entendeu corretamente quem Jesus era, mas não conseguiu aceitar o que isso significava. Ele queria um Messias glorioso, não um Messias sofredor. Ele queria vitória sem cruz, coroa sem sacrifício. Aqui vemos a conexão profunda entre nossas duas leituras. Tanto Moisés quanto Pedro foram grandes líderes, homens de fé extraordinária. Mas ambos tiveram momentos onde sua perspectiva humana os levou ao erro. Moisés agiu por frustração em vez de fé. Pedro falou por compreensão humana em vez de aceitar o plano divino. Meus queridos irmãos e irmãs, estas leituras nos confrontam com questões fundamentais sobre nossa própria jornada de fé. Como Moisés no deserto, frequentemente enfrentamos situações onde nos sentimos desesperados, onde nossa fé é testada. Como Pedro em Cesareia de Filipe, somos confrontados com a pergunta crucial: quem dizemos que Jesus é? Mas estas histórias também nos lembram de nossas limitações humanas. Mesmo os mais fiéis entre nós podem falhar, podem agir por motivos impuros, podem permitir que a sabedoria mundana obscureça a verdade divina. A diferença não está em nunca falhar, mas em como respondemos aos nossos fracassos. Moisés, apesar de seu erro, continuou fiel até o fim. Pedro, apesar de sua repreensão, tornou-se o líder da igreja primitiva. Seus fracassos não os desqualificaram, pelo contrário, os tornaram mais humanos, mais acessíveis, mais dependentes da graça de Deus. Quando enfrentamos nossa própria sede no deserto, seja física, emocional ou espiritual, somos chamados a confiar que Deus pode fazer brotar água da rocha mais árida. Quando enfrentamos a pergunta sobre quem Jesus é para nós, somos desafiados a ir além das opiniões populares e buscar nossa própria revelação divina. E quando descobrimos, como Pedro descobriu, que seguir Jesus significa abraçar não apenas a glória, mas também a cruz, somos chamados a confiar no plano de Deus, mesmo quando não o compreendemos completamente. Que possamos, como o povo no deserto, aprender a confiar em Deus mesmo em tempos de escassez. Que possamos, como Pedro, ter coragem de declarar nossa fé em Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo. E que possamos, quando falhamos, ter a humildade de aceitar a correção divina e continuar na jornada de fé. Pois no final, não são nossos sucessos ou fracassos que nos definem, mas nossa disposição de permanecer na presença de Deus, de buscar sua face e de confiar em sua graça infinita e transformadora. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. São Miguel Arcanjo,
defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.